Estamos de volta, agora depois de termos adorado ao Senhor, com esses louvores lindos, e todos juntos aqui, nós vamos ter uma porção da Palavra de Deus. Nós vamos estar nos envolvendo com o que Deus quer de cada um de nós, com cada um de nós. O que Deus quer, na verdade, é que nós obedeçamos a sua lei, a sua palavra, os seus mandamentos. Deus busca isso. Deus quer isso desde a antiguidade, quando Ele estava tratando com o povo de Israel, quando a lei foi escrita por Moisés, lá em Deuteronômio, em Êxodo, já estava sendo escrito com relação às leis de Deus para o seu povo, o que Deus queria daquele povo eleito, daquela geração eleita. Deus pegou e tratou com cada um de forma particular, mas com o seu povo, com o povo de Israel, Ele tratou de uma forma sem igual. Eu queria convidar você a estar abrindo a sua Bíblia para nós darmos início a este pensamento. Em Deuteronômio capítulo 7, versículo 9, diz o seguinte: saberás, pois, que o Senhor teu Deus é Deus, o Deus fiel, que guarda a aliança e a misericórdia até 1000 gerações, aos que o amam e cumprem os seus mandamentos. É isso que Deus, Ele quer isso de cada um de nós. Essa passagem é para Israel, mas vale perfeitamente para nós, porque a lei, ela foi cumprida por Jesus Cristo, mas os mandamentos de Deus continuam valendo para nós, não como cumprimento de regras, e sim como obediência, como um querer fazer a vontade do Pai. E é isso que Deus busca em cada um de nós. Porém, o povo de Israel, ele tinha essa compreensão. Eles sabiam do que podiam e não podiam fazer. Deus tinha dito para eles que ia dar a eles uma terra que emana leite e mel, como foi dito a Abraão, e o povo começou a caminhar e a buscar, levou 40 anos com Moisés no deserto, até alcançar esta terra, não que ela estivesse distante, e sim para que aquele povo pudesse ser purificado, pudesse ser limpo. Era uma distância de 11 dias, no máximo, de caminhada pelo deserto, que levou-se 40 anos, por causa de desobediência. E mesmo assim, apenas Josué e Calebe e as crianças que nasceram no deserto, que puderam entrar, adquirir, tomar posse da promessa. E depois disso, o povo lá esteve, e Deus disse claramente para aquele povo: olha, vocês que é a minha geração eleita, vocês que é meu povo, que eu amo vocês, não farão alianças com aqueles povos daquele local, não se misturarão, não darão os seus filhos às filhas deles, não tomarão as suas filhas, as vossas filhas para eles, não misturarão, para que sejam puros, porque no dia que fizeres isso, as filhas deles corromperão os seus filhos, vão levar os seus filhos a adorarem a outros deuses. Deus falou isso claramente para o povo, para que não se misture, e acabou acontecendo. Acabou, e teve um momento em que o povo de Deus foi sendo restaurado, Jerusalém foi sendo restaurada, e foi descobrindo a dificuldade que estava tendo na mistura daqueles povos com o povo de Deus. Eu quero te convidar a abrir sua Bíblia no livro de Esdras, capítulo 10. Antes do capítulo 10, quero que vocês abram no capítulo 9. É um pouquinho antes, exatamente antes. Capítulo 9, a partir do versículo 10, e depois nós vamos para o
capítulo 10. Esdras 9, versículo 10. Diz assim a palavra de Deus: agora, o nosso Deus, que diremos, pois, disso? Pois deixemos os teus mandamentos, que ordenaste por intermédio dos teus servos, os profetas, dizendo: a terra em que entrais para a possuir é terra imunda pela imundícia dos seus povos, pelas abominações com que, na sua corrupção, a encheram de uma extremidade à outra. Por isso, não deixeis as vossas filhas a seus filhos, e as suas filhas não tomareis para os vossos filhos, e jamais procurareis a paz e o bem desses povos, para que sejais fortes e comais o melhor da terra, e a deixeis por herança a vossos filhos para sempre. Depois de tudo o que nos tem sucedido por causa das nossas más obras e das nossas grandes culpas, e vendo ainda que tu, ó nosso Deus, nos tem castigado menos do que merecem as nossas iniquidades, e ainda nos deste este restante que escapou, tornaremos a violar os teus mandamentos, a apresentar-nos como um povo desta abominação? Não te indignaria tu, assim, contra nós, até de todo nos consumires, até não haver restante nenhum, alguém que escapasse? Só até aí. Deus estava falando, Esdras estava escrevendo da palavra de Deus, advertindo o povo com relação àquela mistura que aconteceu ali. O que aconteceu? Esdras, ele saiu do cativeiro e voltou para Jerusalém. O rei Artaxerxes, ele liberou Esdras juntamente com os seus companheiros das tribos, que ele fez uma convocação. O rei liberou eles para que voltasse a Jerusalém. A distância era de mais ou menos 1.500 quilômetros. Foi de onde ele saiu, contornando, para não passar pelo deserto, passando pelo rio Eufrates e o rio Tigre, margeando aquela região, até chegar a Jerusalém. Todo esse caminho dá mais ou menos 1.500 quilômetros. Eles levaram em torno de 5 meses para chegar lá. Quando lá chegaram, aqueles de Jerusalém, aqueles de Judá, da tribo de Judá e da tribo de Benjamim, que ali ficaram, os poucos que ali ficaram, se misturaram com os povos do local. E aconteceu que, vendo Esdras aquilo, advertiu o povo, e falando claramente, para que não fizesse isso. E agora, o que fará? O que eles iriam fazer, uma vez estando com as suas famílias misturadas? Sendo que Deus já tinha advertido para que não fizesse, para que não houvesse essa mistura, porque aquele povo levaria o povo de Deus a se misturar, levaria o povo de Deus a adorar outros deuses, levaria o povo de Deus a se contaminar. É interessante como que Deus, aquilo que ele disse lá no deserto, através de Moisés, através de sua lei, o povo, mais uma vez, cometendo abominações em desobediência, se misturou. É uma pergunta que nós fazemos, uma pergunta que nós nos questionamos. Deus tem falado tanto para que nós tenhamos comunhão com Ele, que vivemos em família, que cumpriremos o seu mandamento, as suas ordens. Jesus Cristo disse isso claramente. E nós
quando nos vimos em situações conturbadas, nós simplesmente reclamamos, não reconhecemos em nós mesmos os nossos erros, não reconhecemos que a culpa daquilo ali fomos nós que não obedecemos à palavra de Deus, fomos nós que fomos desobedientes ao que Deus tem nos tratado, tem nos conduzido. E é nisso que eu quero trazer esta noite, para que você, como povo de Deus, reflita na sua condição atual, na sua condição de servo. Você tem sido obediente? E quando as coisas ruins, as coisas que acontecem contigo, as coisas que te desagradam, você vê isso como um castigo de Deus? Você vê isso como perseguição? Ou você vê isso como consequência da sua desobediência? É exatamente isso que Deus está falando conosco esta noite. O que acontece é a consequência da nossa desobediência. Hoje nós estamos vivendo em reclusão, nós estamos vivendo uma pandemia, nós estamos vivendo em uma situação turbulenta, em que nós olhamos para um lado e para o outro, só vemos coisas horríveis, mortes, dados estatísticos, previsões catastróficas, e nós ficamos assim, eu quero me proteger, eu quero impedir que isso alcance minha casa, mas e você com Deus? A sua desobediência também promove isso, mas a desobediência não somente soa, mas de todo um povo. A igreja, Deus, Cristo, Jesus Cristo, tem sido nos últimos anos motivo de chacota, motivo de humilhação, motivo de degradação, através de mídias, através de programas, através daqueles que ridicularizam Jesus Cristo, ridicularizam a igreja, ridicularizam a Deus, querendo mostrar um Cristo como se fosse gay, querendo mostrar um Deus permissivo de qualquer coisa, querendo mostrar uma igreja blasfêmica. Não é isso. A igreja sim pode errar, a igreja sim pode cometer erros, mas tanto Cristo, quanto Jesus Cristo, quanto Deus, eles jamais errarão. E o que eles têm feito? Banalização do nosso Deus, e nós aceitamos isso com naturalidade. Deixamos que isso entre em nossas casas assim e fique. Vamos nos afastar desse povo perverso, pecaminoso, que quer destruir a nossa comunhão com Deus, que quer nos levar a adorar a outros deuses, a adorar a homens, a adorar a coisas. O próprio Deus falou que não é para que nós adorássemos a imagem escultura, a imagem fundida. Não! É o que nós temos feito hoje. O que nós temos feito. Qual o Deus que nós temos verdadeiramente adorado? Qual o Deus que tem sido presente em nossas casas? Em Deuteronômio, Deus é muito claro que ao entrar naquela terra, quando o povo for possuí-la, não terá piedade daquele povo, não pegará nenhum dos seus filhos para casar com vossas filhas, nenhuma das suas filhas para casar com os vossos filhos, porque eles farão se desviar. E ele disse mais, que destruísse todas as imagens, destruíssem os altares, destruíssem os postes ídolos, não fizesse nenhum tipo de lembrança daquele povo com relação às suas adorações abomináveis.
E o povo de Deus fez aliança com aquele povo. Pior, deu os seus filhos e suas filhas para se juntarem. O povo de Deus fez exatamente aquilo que Deus tinha dito para que não fizesse. Hoje em dia nós estamos passando por esta situação, não somente essa, porque mostram essa catástrofe como se fosse a mão de Deus pesando sobre a terra, sobre o povo. Não, tem acontecido constantemente. A palavra de Deus que nos diz que nos fins dos tempos seriam rumores de guerra, seriam furacões, seriam terremotos, seriam pestes, tudo aconteceria. Não somente essa peste. E o que nós temos visto? A própria geologia já mostra a quantidade de terremotos que têm ocorrido. São imensos. Os desastres naturais são imensos. Deus já está falando com o seu povo há muito e muito tempo. E falando para o seu povo, abandone, deixe as coisas do mundo para trás. Deixe, não misture, porque Deus vai cobrar. Deus quer um seu povo limpo, purificado, sem essa mistura. Entenda bem, talvez você esteja se perguntando assim nesse momento, poxa, então o pastor está querendo dizer que nós devemos simplesmente nos excluir do mundo, mas isso é impossível. Não, o próprio Senhor Jesus, ele deixou isso bem claro. Ele não disse que ia nos tirar do mundo, mas que nós permanecêssemos no mundo, mas que Deus nos protegesse, mas nós sabendo nós que esse mundo é passageiro, é transitório, e aqui nós vamos passar para que nos aperfeiçoemos, e não como estivéssemos passando férias, não. Vamos entender o que Deus está querendo de nós, vamos entender o que a palavra de Deus está falando através de Esdra para o povo de Israel, e fala hoje conosco, como está a nossa situação. Mas depois de tudo aquilo que aconteceu, em que Esdra, eu te convido inclusive a estar lendo o livro de Esdra, no capítulo 9 e capítulo 10, mostra como Esdra agiu, rasgando as suas roupas, arrancando os seus cabelos, a sua barba. Ele ficou angustiado quando viu toda aquela situação pecaminosa, aquela situação de transgressão. Ele entrou realmente em uma situação de desespero, porque fez exatamente aquilo que não era para ser feito. Mas teve um momento ali em que se ajuntou a Esdra alguns do povo que estava ali, dos judeus que estavam ali, e até dizendo que havia solução, havia como mudar essa história. Então eu te convido agora para ler o capítulo 10, a partir do versículo 1. Enquanto Esdra orava e fazia confissão, chorando, prostrando diante da casa de Deus, ajuntou-se a ele de Israel muito grande congregação de homens, de mulheres e crianças, pois o povo chorava com grande choro. Então, Secanias, filho de Jeiel, um dos filhos de Elão, tomou a palavra e disse a Esdras: nós temos transgredido contra o nosso Deus, casando com mulheres estrangeiras, dos povos de outras terras, mas, no tocante a isso, ainda há esperança para Israel. Ele veio trazendo uma palavra para Esdra, e Esdra estava em total desalento. E Secanias chegou para ele e falou assim: ó, ainda há esperança para Israel. Eu digo para você, meu amado, minha amada, ainda há esperança para você.
ainda há esperança para a sua família, ainda há esperança para esse povo, ainda há esperança, por mais que cometa pecado, no momento em que o povo reconhece, se humilha com grande choro, e ele chama aqui a atenção para o texto que diz que juntou-se uma grande congregação de homens, mulheres e crianças, quer dizer, não era um ou outro, eram famílias em grande choro, reconhecendo que são pecadores, reconhecendo o estado de erro que eles estavam cometendo ali, reconhecendo: Senhor, nós erramos, porque a sua palavra era muito clara, a sua lei era muito clara, não devíamos misturar os nossos filhos, nossas filhas, com aqueles povos, e misturamos, Senhor, e passamos a adorar outros deuses. Isso era lei para Israel, porque Israel era um povo escolhido, um povo santo, um povo que Deus levantou através de Abraão, para que abençoasse todas as nações, para que alcançasse toda a terra. Para que fizesse este alcançar a terra, teria que estar puro, limpo, íntegro. E assim Deus apresentou a sua lei, Moisés apresentou a lei de Deus, mostrando o que eles deveriam fazer. E no momento que eles identificaram, mas não só individualmente, mas coletivamente como família, homens, mulheres e crianças, identificaram os seus erros, foram até Esdras e disseram: ainda há esperança para Israel, ainda há esperança para a sua família, ainda há esperança para você, ainda há salvação. Creia no Senhor Deus, abandone aquilo que Deus falou para que você abandonasse, abandone aquilo que Deus falou para que você não fizesse, deixe de adorar outros deuses. Deus, quando estava corrigindo, quando estava orientando o povo de Israel, aquela questão de não se misturar com outros povos, é para que eles não viessem a adorar outros deuses, era lei para aquele povo. Hoje em dia, a graça nos alcançou, por meio de Jesus Cristo, e nós temos essa obrigação de não adorar a outros deuses. Os povos estão misturados, nós somos os gentios que Deus, por meio de Jesus Cristo, olhou e quer resgatar. Nós não somos dessa geração eleita, dessa geração pura e purificada de judeus, mas Deus quer nos resgatar, mas somente aqueles que forem fiéis, aqueles que abandonarem tudo aquilo que desagrada a Deus. O castigo para aquele povo foi tremendo, porque no versículo 3 do capítulo 10, diz assim: agora pois, isso quem está dizendo é Secanias, dizendo para Esdras, logo de seguida quando ele disse, ainda há esperança para Israel, agora pois, façamos aliança com o nosso Deus, de que despediremos todas as mulheres e os seus filhos, segundo o conselho do Senhor, e dos que tremem ao mandado do nosso Deus, e faça-se segundo a lei. Que peso! Famílias sendo desfeitas, sendo separadas, pais das suas esposas com seus filhos sendo mandado de volta. Promoveu, se vocês lerem um texto, você vai ver que promoveu ali grande dor, grande aflição, e isso não foi uma coisa que feita de noite para o dia, levou tempo para se fazer, porque causaria com certeza dor, eram famílias, mas teve que ser feito para você abandonar aquilo que você tem trazido durante anos e anos, que aborrece ao Senhor, nosso Deus. É necessário um desapego, vai ter que ter dor, mas tem que abandonar para que haja purificação.
Eu não estou falando para você abandonar sua esposa, seu marido, os teus filhos, não é nada disso, porque aquilo ali, o texto bem claro que aquilo é para cumprir a lei, segundo a lei de Moisés. Nós estamos debaixo da graça, nós não estamos debaixo da lei. O resumo da lei é amar a Deus acima de todas as coisas. E o segundo mandamento, que não é menor do que o primeiro, amar ao próximo como a ti mesmo. Buscar fazer esta lei, buscar viver isto, mas não é viver uma vida desarregada. Quando Deus não quis que o povo de Israel não se misturasse, é para que não viesse adorar a outros ídolos. O povo de Deus hoje está adorando ídolos, adora televisão, adora jogos, adora carros, adora o seu status, adora a sua aparência, adora as curtidas, adora tudo menos a Deus. É isso que Deus está falando com o seu povo hoje em dia, para que abandone outros deuses, para que haja uma compreensão real do seu estado de latência, o seu estado de pecado, para que você possa viver numa vida em abundância com Deus. É difícil? É. Abandonar aquilo que você construiu uma vida toda, que desagrada ao Senhor, é difícil? É. Não é fácil não, não é fácil, mas é necessário para que haja comunhão com Deus, para que haja harmonia com o Pai. Jesus Cristo, ele vem de uma forma tão especial, dizendo para o seu povo: aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, porque a lei que era imposta para aquele povo, o povo judeu, era uma lei pesada de cumprimento de lei, e ninguém conseguia cumprir a lei. Jesus Cristo cumpriu toda a lei, só ele podia, porque ele era o próprio Deus. Vamos aprender de Jesus Cristo, vamos aprender a amar o próximo, vamos largar as coisas do mundo, vamos largar aquilo que nos afasta de Deus, vamos deixar aquilo que nos traz más lembranças, aquilo que nos confunde, aquilo que nos faz afastar de Deus. É difícil? É. Vai ter choro, vai ter pranto, mas é necessário. E nesses dias de pandemia, nesses dias de reclusão, as famílias nunca estiveram tão unidas como ultimamente. Antigamente que eu falo há pouco tempo atrás, o pai quando saía, ou a mãe quando saía de casa, o filho estava dormindo, os filhos estavam dormindo, quando chegava já estavam dormindo novamente. Falava-se muito pouco com eles. Para ocupá-los, dava-se um celular, dava-se um jogo, não tinha o prazer de fazer as refeições juntos, não conversava, não sabia da vida, da rotina do filho. Estamos mais ou menos chegando a um mês dessa reclusão. Como é que estamos, nosso relacionamento em casa? Está mais próximo do seu filho, né? Está mais próximo da sua filha. Você é mais próximo dos seus pais. Está sabendo coisas dos seus pais, da sua família, que você não sabia. Você acha que isso é por acaso? Não. Deus está agindo na sua família. Ele faz o coletivo para atingir o individual. Deus quer mudanças drásticas. A Igreja de Cristo jamais será a mesma depois dessa pandemia. Porque o que está fechado, meu querido, minha querida, é a igreja organizada. Mas a igreja organismo, ela não está fechada. Ela está em pleno movimento. Eu queria que você guardasse essa palavra. Eu queria que você vivesse essa palavra e abandonasse tudo, mas tudo aquilo que te afasta de Deus, e viver uma vida plena, uma vida em comunhão, em família. Guarde isso em nome de Jesus. Feche seus olhos. Feche seus olhos
Nós vamos estar orando nesse momento. Oh, meu Deus, meu Pai, essa palavra, Senhor, que tem falado aos nossos corações, tem sido, meu Pai, uma palavra muito forte, Senhor, uma palavra que nos traz, Senhor, ao arrependimento, que nos traz, Senhor, a compreensão de que não devemos viver como vivíamos, Senhor. Meu Pai, nos ajude, Senhor, nos ajude como um povo teu, Senhor, a mudarmos de atitude, mudarmos, meu Pai, de pensamentos, mudarmos, meu Pai, de proceder, Senhor. Que venhamos, meu Pai, a fazer a tua vontade, a cumprir os teus mandamentos, Senhor. Que possamos realmente a fazer a tua vontade aqui nesta terra. Eu te peço, Senhor, por cada família, meu Pai, que escutou essa mensagem. Que essa mensagem, meu Pai, fique ecoando no corações dos teus servos. E que eles possam, meu Pai, fazer uma reflexão, uma mudança verdadeira, como o Senhor usou Esdra, meu Pai, no passado. Que o Senhor possa usar, meu Pai, esta mensagem hoje para alcançar o teu povo, Senhor. É o que eu te peço e te agradeço. Em nome de Cristo Jesus. Amém. Meu querido, minha querida, muito obrigado por você ter tirado esse momento para estudar da palavra de Deus, para juntos estarmos nos envolvendo com as coisas de Deus. Eu queria que você nos acompanhasse nas redes sociais, divulgasse esse vídeo, divulgasse essa palavra, não guardasse somente para você e que ela se espalhasse, porque é a palavra de Deus que faz a mudança, quando ela alcança aos ouvidos. Então, não deixe isso ficar somente para você nesse momento. As bênçãos recebidas, elas têm que ser distribuídas. Distribua em nome de Jesus. Mas antes de terminarmos, eu queria te convidar para que estejamos louvando ao Senhor com mais um louvor feito com muito carinho para você, em nome de Jesus. Amém.